Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito visual e útil, as áreas de superfície de prismas. Ao longo desta aula, o nosso objetivo é perceber o que significa calcular a área da superfície de um sólido. Ponto 2. Como se faz a planificação de um prisma com a ajuda do GeoGebra. E ponto 3. Como podemos usar essa planificação para aplicar a fórmula da área da superfície, sempre no caso dos prismas retos. Vamos começar. Então, o que é a área da superfície de um sólido? A área da superfície de um sólido basicamente é a soma das áreas de todas as superfícies externas desse sólido. É como se quiséssemos saber quanta tinta ou papel de embrulho seria preciso para o cobrir todo. Para conseguir calcular isso com facilidade, o que fazemos é planificar o sólido, ou seja, abrimos as suas faces e deitamos-as num plano como se fosse uma caixa. Depois disso, calculamos a área total da planificação e isso dá-nos a área da superfície. Vamos agora ver com a ajuda do GeoGebra como se faz a planificação de um prisma. Imaginem que o sólido é feito de papel e que o estamos a abrir com cuidado como se fosse uma caixa de cartão. Esta que aqui está. Ao planificar, deitamos todas as faces no chão. E reparem que ao fazermos isso, ficamos aqui com dois quadrados, que são as bases, este e este quadrado, e 4 retângulos. Estes 4 retângulos, este e este são as faces laterais. Assim conseguimos ver todas as partes do prisma em plano, como um desenho que depois podemos voltar a montar. Se agora diminuirmos o número de lados do polígono da base, obtemos um prisma triangular, em que, ao planificarmos, vemos agora duas bases triangulares e 3 faces laterais retangulares. Em qualquer caso, a ideia é sempre a mesma: abrir o sólido para ver todas as suas partes num único plano. Fazendo agora um breve resumo do que vimos no GeoGebra, os prismas têm sempre duas bases que são polígonos iguais e paralelos. As outras faces chamam-se faces laterais. Por isso, ao planificarmos um prisma, conseguimos identificar facilmente estas duas partes. Reparem bem nesta distinção entre bases e laterais. É muito importante para futuramente conseguirmos aplicar bem as fórmulas. Agora que já conhecemos as planificações, podemos encontrar uma fórmula para calcular a área da superfície de qualquer prisma reto. Repara, temos duas bases, logo 2 vezes a área da base, e temos as faces laterais, que somadas formam a chamada área lateral. Assim, a fórmula da área da superfície de um prisma fica 2 vezes a área da base mais a área lateral. E um ponto importante, esta fórmula aqui só vale para prismas retos, ou seja, prismas em que as faces laterais são retângulos. Vamos imaginar um prisma triangular como exemplo de aplicação da fórmula. Ok, então queremos aplicar esta fórmula aqui de cima a este prisma. As bases são estes dois triângulos. Então fazemos 2 vezes a área do triângulo. E as faces laterais são estes 3 retângulos. Então teríamos que somar 3 vezes a área do retângulo. É isso que faremos nas aulas práticas, aplicar esta fórmula a prismas com medidas reais. Antes de terminarmos, há uma fórmula muito útil para calcular a área lateral de um prisma reto. Basta multiplicar o perímetro da base pela altura do prisma. Ou seja, a área lateral é igual ao perímetro da base vezes a altura. Porquê que funciona esta fórmula? Porque as faces laterais são todas retângulos com altura igual à altura do prisma e a largura é igual ao lado da base. Somar todas estas áreas dá exatamente isso, o perímetro vezes a altura.